E aí, galera, antes de mais nada, a gente gostaria de perguntar para você se você sabe o que é um sistema jurídico. O sistema jurídico, ele é basicamente como as normas elas estão organizadas em um país, de modo a disciplinar ali a convivência social. E aqui no Brasil, os órgãos do Poder Judiciário, eles possuem autonomia funcional, administrativa e orçamentária, sendo que a autonomia funcional é aquela que dá, por exemplo, ao Ministério Público a possibilidade de ir judicialmente contra a União em alguns processos. Isso acontece porque a Constituição Federal deu a esse órgão o dever de prezar pelo bem público e pela sociedade. Aqui no Brasil, o Poder Judiciário utiliza o sistema da Civil Law. E esse foi um sistema amplamente utilizado ali na Europa continental, que foi trazido para cá pelos portugueses lá no século XVI. Tá ok, mas o que isso daí tem a ver com o sistema jurídico e com a aplicação das normas? É que basicamente o Poder Judiciário que utiliza ali o sistema jurídico da Civil Law, ele se baseia na lei escrita, para tomada de decisões, e aí no caso a gente pode ver isso daí ilustrado pela Constituição Federal Brasileira, documento que a gente já falou aqui anteriormente no vídeo anterior a esse. Para ficar mais fácil o entendimento do sistema jurídico para você, a gente gostaria que você fizesse um exercício. Imagina que você tem ali uma ação e que você quer abrir ali para que esse caso seja solucionado pela justiça. Para onde que você deve ir primeiramente? É necessário que você analise ali se o seu caso ali faz parte da justiça especializada ou da justiça comum. Você vai observar, por exemplo, aquele caso ele tem a ver com a justiça militar, com a justiça eleitoral ou com a justiça do trabalho. Caso ele não tenha a ver com nenhum desses, ele vai automaticamente para a justiça comum. E na justiça comum, você vai observar se aquele caso, novamente, ele é competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. Chegando na Justiça Estadual, no primeiro grau ali, na primeira instância, ele vai ser analisado por um juiz singular que vai dar uma decisão sobre o seu caso, que é denominado como sentença. No caso, esse juiz singular ele vai estar dentro de uma vara que está dentro de uma comarca. E essa comarca, ela é como se chama ali o lugar, o território, o local mesmo onde o juiz ele vai exercer a sua jurisdição. Caso você venha discordar da decisão que foi tomada, ou seja, da sentença, você vai abrir um recurso e o seu caso ele vai para o segundo grau, segunda instância. E lá ele vai ser analisado não mais por um, mas sim por um grupo de juízes. Esse grupo de juízes, que é chamado de desembargadores, eles vão ali tomar uma decisão, um acórdão sobre o seu caso. Você pode abrir mais um recurso e aí o seu caso ele vai ser levado para a terceira instância. E na terceira instância, caso ele venha a infringir ali uma lei federal, ele vai ser levado para o Superior Tribunal de Justiça. E caso ele venha a infringir ali uma norma constitucional, ele vai ser levado para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esses dois órgãos também são compostos por um grupo de juízes que são denominados ali como ministros e que também vão chegar sobre uma decisão conjunta sobre a sua situação. Nesse terceiro grau de jurisdição, tanto o STJ quanto o STF e todos que estão ali basicamente no terceiro grau, eles vão fazer uma análise não mais de fatos sobre o seu caso, mas sim de direito também, e observar quais são os princípios que são infringidos naquela situação de fato. Saindo da Justiça Estadual agora, digamos que o seu caso ele faça parte da Justiça Federal, primeiramente ele vai ser analisado ali no primeiro grau, não por uma vara, mas sim por uma sessão judiciária. Nessa sessão judiciária também vai ser saída uma sentença sobre o seu caso. Segundo grau de jurisdição, ele vai partir ali para um Tribunal Regional Federal. E chegando no terceiro grau, se houver um recurso, ele vai ser analisado ali tanto pelo STJ quanto pelo STF. Galera, essa saída aí do primeiro grau para o segundo grau, que tem essa possibilidade recursal, é o que é chamado de duplo grau de jurisdição. Agora, digamos que o seu caso ele faça parte da justiça especializada. Se ele for competência, por exemplo, da justiça militar, tiver algo a ver com isso, ele vai iniciar no primeiro grau ali sendo analisado pelo Conselho de Justiça Militar. Se houver recurso, ele vai para o segundo grau, no Tribunal de Justiça Militar, e no terceiro grau ele pode ser analisado pelo Superior Tribunal Militar ou então pelo Supremo Tribunal Federal também. Só para fazer uma ressalva, essa nomenclatura, terceiro grau de jurisdição, não está juridicamente registrada, mas também pode ser utilizada. Agora, partindo ali para a Justiça do Trabalho, onde que vai iniciar tudo isso? No primeiro grau de jurisdição, ali o caso ele vai ser analisado por uma vara do trabalho, no segundo grau pelo Tribunal Regional do Trabalho
e no terceiro grau pelo Superior Tribunal do Trabalho ou então pelo STF. Só uma ressalva que é importante fazer é que na Constituição Federal, dentre os órgãos da Justiça do Trabalho, a Vara do Trabalho não é considerada como órgão, e sim os juízes do trabalho, beleza? Agora, finalmente, chegando aí na Justiça Eleitoral, o primeiro grau é composto ali por uma junta eleitoral, certo? E no caso, uma junta eleitoral não é um órgão permanente, como, por exemplo, um Tribunal de Justiça ou um Tribunal Regional Federal. É um órgão que é formado ali somente no momento ali das eleições, e os juízes que trabalham nesses órgãos são juízes estaduais que prestam serviço para a União na Justiça Eleitoral. O segundo grau de jurisdição, então, portanto, da Justiça Eleitoral é formado pelo Tribunal Regional Eleitoral e o terceiro grau pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo STF. E é isso aí, galera. O nosso resumo sobre o sistema judiciário ele fica mais ou menos assim. E eu espero que isso daí tenha servido para vocês de alguma forma. Se serviu, vocês já sabem, vocês podem se inscrever no canal, vocês podem compartilhar e vocês podem ativar o sininho, vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse canal. E é basicamente isso, a gente vai deixar todas as referências aqui embaixo se vocês quiserem se aprofundar mais. E é isso, galera. Beleza, obrigada!